vamos lá. Como eu terminei o vídeo passado, explicando para vocês, né, o que nós vamos aprender aqui na prestação dos serviços farmacêuticos. São atribuições do farmacêutico, porém ele pode capacitar, orientar, instruir a sua equipe, né, de atendentes de farmácia para que também possam estar prestando esse tipo de serviço. Então nós vamos aprender a ferir a pressão arterial, medir a temperatura do corpo, né, popularmente dizendo medir a febre, furar a orelha, que é a perfuração do lóbulo auricular, e também aplicar medicamentos injetáveis. Então vamos nessa, dar continuidade aqui nas nossas aulas de revisão, para que possamos fazer uma prova bem legal, beleza? Então vamos nessa. Ó, aferição da pressão arterial. É muito comum o pessoal procurar a farmácia para poder fazer a aferição da pressão arterial. Às vezes não tem acesso ao posto de saúde, às vezes não tem acesso a uma clínica, um hospital, um consultório médico. Então, a farmácia é o primeiro contato que ele tem relacionado à saúde e a procura, principalmente pela prestação do serviço de aferir a pressão, é muito grande. O pessoal costuma muito dizer, vou na farmácia medir a pressão, né? Então, sendo assim, é um dos serviços mais prestados hoje nas farmácias e drogarias, certo? Então nós vamos relembrar um pouquinho, né? Aprender, lembrar lá da nossa aula prática que nós praticamos lá, aprendendo, tendo contato com os aparelhos mesmo, para a gente poder, né, fazer uma prova direitinho. Então vamos lá, mas você lembra o que é a pressão arterial? Vamos lá, vamos ver se a gente lembra, né? É uma coisa que é muito importante, porque várias pessoas perguntam o que é pressão arterial, né? A pressão arterial, ou seja, a PA, que os médicos muito falam, ou então é a pressão alta, né, que o pessoal fala, é aquela que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos sanguíneos, gerada através da contração cardíaca, que bombeia o sangue para todo o corpo através do sistema circulatório. Isso aqui, então, é a definição do que é pressão arterial. Ou seja, é quando o coração empurra o sangue, esse sangue, ele bate nas paredes das nossas veias, dos nossos vasos sanguíneos, certo? E fazem com que eles dilatam, né? Com que eles pulsem. Então, muitas das vezes a gente encosta, você sente o coração bater em cima da veia. Por quê? Porque na hora que ele comprime lá, que ele aperta, que expulsa o sangue de dentro dele, essa força, né, essa pressão que ele exerce sobre as veias, né, é a pressão arterial, né? A gente ilustrou isso na nossa aula lá, como se fosse uma mangueira. Quando você liga a torneira, a pressão que a água faz dentro dessa mangueira é como se fosse a pressão arterial, certo? Lembre-se sempre disso, para vocês não esquecerem. Então, assim, quando as pessoas perguntarem na farmácia, o que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão com que o sangue passa, ou seja, que ele exerce, né, sobre as nossas veias, sobre os nossos vasos sanguíneos, beleza? Ó, ela é medida sempre em milímetros de mercúrio, ou seja, descobriram uma forma de medir essa pressão que o sangue faz nos vasos sanguíneos. E utilizaram um metal pesado, né, que é o mercúrio, para fazer essa medição, tá? Então vamos lá, ela é medida em milímetros de mercúrio em referência à pressão atmosférica. A mais alta pressão é chamada de sistólica, ou seja, quando no pico mesmo, quando o coração bate forte mesmo, que o sangue chega forte lá na veia, que ele empurra a veia, essa é a chamada sistólica, sendo medida durante a contração do músculo cardíaco com um único batimento. A pressão diastólica representa aquela detectada no repouso muscular do coração, ou seja, o coração ele apertou, ou seja, ele bateu, ele comprimiu, empurrou o sangue nos vasos sanguíneos. Aí gerou uma pressão altíssima lá. À medida com que, aí na hora que ele relaxa, que ele afrouxa, aí ele para de exercer essa pressão. Então, quando acontece isso,
nós chamamos de pressão diastólica, né, que representa aquela detectada no repouso muscular do coração, entre duas batidas e tem um valor quase sempre menor. Sim, quase sempre menor. A pressão arterial ela não pode igualar as duas medidas. Se ela igualar, acontece uma hipotensão, né, ou seja, a pressão cai e o paciente vem a óbito. Então é muito importante até a gente prestar muita atenção nisso. Se as duas estiverem próximas, a indicação é que o paciente procure um médico de imediato, tá bom? Porque ele corre um sério risco de vida, ok? Ó, espera-se que a pressão arterial de um adulto saudável em repouso seja de 120 milímetros de mercúrio na sístole, ou seja, na hora que ela vai lá em cima, e 80 milímetros de mercúrio na diástole, ou seja, na hora que ele relaxa. Popularmente, esses valores são expressos em 120 por 80 ou o famoso 12 por 8. Ou seja, quem tem a pressão 12 por 8 tem uma pressão ótima, né? É a pressão normal. Então, quando o povo fala, e aí, tá tudo 12 por 8, quer dizer, e aí, tá tudo beleza, tudo legal, né? Digamos assim, até uma expressão que é utilizado hoje popularmente, né? Então, o normal da nossa pressão, 12 por 8, ok? Seguindo aqui, ó, a pressão ela pode ser aferida através de uso de um aparelho chamado esfigmomanômetro. Prestem bem atenção nesse nome. É um nome difícil, né? Porém, é um nome muito importante para quando você vai se referir ao aparelho de pressão. Popularmente ele é falado aparelho de pressão, mas qual que é o nome desse aparelho? Esfigmomanômetro é o nome do aparelho que afere a pressão. Ó, esse aparelho ele pode ser analógico e também pode ser digital ou até híbrido, ou seja, ele mistura o analógico e o digital no mesmo equipamento, né? Você vai inflar ele, vai encher ele de forma manual, porém a leitura, a medição dele vai ser feita de forma digital, né? Nós vamos ver exemplos deles aqui agora, ó. Vejamos alguns exemplos, ó. Esse aqui é o mais comum, que tem no posto de saúde, no hospital, na clínica do médico, na farmácia, que nós utilizamos para prestar o serviço. O mais comum é esse, né? É o esfigmomanômetro analógico. Esse aqui é o mais comum deles. Mas a tecnologia ajudou muitas pessoas e eles criaram o esfigmomanômetro de pulso e também digital, onde a leitura é muito mais prática, é muito mais fácil. O próprio paciente pode fazer a aferição da pressão arterial, porém, esse aparelho, uma grande desvantagem dele em relação aos outros é que ele sofre bastante interferência. Então, o uso dele tem que ser seguido, né, de forma adequada. É um local calmo, o posicionamento do braço, a pessoa não pode estar agitada, ela tem que dar uma acalmada, porque ele costuma dar muito resultado falso, ou seja, ele dá muito que a pressão pode estar elevada e ela não está, e a pessoa tomar um remédio sem necessidade e ela cair de uma vez, a pessoa passa mal, tá? Então, esse aparelho aqui, ele requer um cuidado maior. Ok? E nós temos esse que eu falei anteriormente, ó, que é o esfigmomanômetro. Ele é analógico e digital, ou seja, ele é a junção desses outros dois aí, ó. O que ele tem? Por que ele junta? Porque o processo de inflar a câmara de ar dele para que seja para que seja comprimido a artéria e o sangue não passar. Esse processo é feito todo manual, mas a leitura do resultado da pressão arterial, ele é feito totalmente de forma digital, ok? Seguindo aqui, pessoal, ó, vamos lá. Orientações para uma aferição de pressão precisa e garantida. Gente, isso aqui é importantíssimo. Faz muita diferença. Acontece muito resultado errado pela não observância dessas orientações. Ó, vamos lá. O cliente chega na farmácia
chega com pressa, correndo, chega apressado, né? Se já chegar e aferir a pressão, o que vai acontecer? A pressão vai estar alta, ou seja, vai ser um resultado falso. Então, qual que é a primeira recomendação? Aguardar no mínimo 10 minutos em local arejado e assentado. Geralmente, as farmácias têm lá um banquinho, um assento reservado. Põe a pessoa sentada ali uns 10 minutinhos para baixar a frequência cardíaca, diminuir a aceleração do coração, para depois fazer a aferição da pressão, né? Orientar também para que a pessoa não tenha tomado café, chá ou até mesmo bebida alcoólica, tá? Porque altera, né? O café é um estimulante, ele tem cafeína, ele altera os batimentos, ele acelera o coração, consequentemente, ele faz com que a pressão arterial também ela se eleve, tá? Fumado também, a nicotina contida no cigarro também, ela altera a pressão arterial. Então, uma das recomendações são essas: não ter tomado café, chá, bebida alcoólica ou fumado nos 30 minutos anteriores. Se a pessoa vai fazer um controle, já dá essa orientação para ela, fala, ó, você fuma, então fica antes de você vir até a farmácia, aguarda pelo menos uns 30 minutos sem você fumar, para que a gente tenha um resultado preciso para ver como que realmente está seu coração, né? Não ter praticado exercícios físicos nos 60 minutos anteriores. Tem gente que acaba de chegar da caminhada, eu vou lá na farmácia medir a pressão. Então, o que acontece? Vai dar um resultado também falso, né? Porque a pessoa estava em atividade física, mesmo depois que para, o metabolismo não para. O metabolismo estando acelerado, consequentemente o coração vai acompanhar, porque ele precisa nutrir as células com sangue, com oxigênio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bater mais forte e vai bater mais rápido, consequentemente, a pressão vai estar alterada também, né? Então, é uma das coisas que tem que ser observada, né? Não praticar exercícios físicos em 60 minutos anteriores à aferição da pressão. Se for usuário de medicamentos para hipertensão arterial, orientar que traga a receita para que nesse momento você possa conhecer os medicamentos que a pessoa esteja tomando e também orientar ela quanto ao uso, né? Aquela questão do diurético que nós falamos, o diurético ele tem que ser tomado preferencialmente pela manhã, porque se tomar à noite a pessoa vai levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro, isso é perigoso, acontecer acidentes domésticos e tudo mais, principalmente com idoso. Então, trazer esses medicamentos, a receita para que seja feita uma orientação sobre esses medicamentos, certo? Né? E também, se a pessoa for fazer o controle, trazer o cartãozinho de controle para anotar a data, a hora, o valor exato da medição da pressão arterial, da aferição da pressão arterial, né? Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Deixa eu falar por que desse cartão. A gente encontra na farmácia várias pessoas que vão até o médico, no posto de saúde, e chega lá, no momento do atendimento, a pressão dele está 16/10. O que acontece? O médico já estranha, pergunta, sua pressão é sempre assim? Não, a minha pressão, ela só está assim porque eu estou ansioso. Beleza, mas vamos comprovar isso? Vamos. Você vai fazer uma aferição da sua pressão durante 5 dias, no mesmo horário, ou então em horários diferentes, para a gente ver, fazer um mapa dessa sua pressão, para ver se realmente você já não está entrando em estado de hipertensão. Então, isso tudo é registrado no cartão de controle. Esse cartão pode ser fornecido pelo próprio posto, pelo próprio médico ou até mesmo pela farmácia. E essas anotações são anotações que vão ser levadas ao médico para que ele tome, né, a decisão se o paciente vai precisar iniciar um tratamento com medicação ou não. Então, olha para vocês verem a importância desse serviço que nós, atendentes de farmácia, prestamos, né? A gente coleta os dados para que o médico tome a decisão mais acertada no tratamento do paciente, viu? Então, seguindo com o nosso assunto aqui, ó, vamos dar uma passadinha rápida no procedimento de aferição da pressão. Quero que todos lembrem lá da nossa aula prática, foi divertido, foi interessante, eu achei muito proveitosa.
Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente não esquecer de nada, ok? Primeira coisa, lavar as mãos com água e sabão, né? Principalmente nessa época de pandemia, vai ter contato com a pessoa, contato mais próximo. Então, primeira coisa, lavar as mãos com água e sabão líquido e passar o álcool 70, ok? Fazer a asepsia do aparelho para aferição da pressão arterial com álcool 70 antes do procedimento, principalmente a parte do estetoscópio lá que vai na orelha. E por que fazer antes? Ah, professor, o meu colega mediu antes de mim, então eu acredito que depois que ele mediu, ele limpou. Pelo sim, pelo não, o que você vai fazer? Vou limpar também. Eu não vou confiar no colega, vai que ele esqueceu, vai que ele saiu apressado da sala de serviço farmacêutico e não fez a asepsia de forma adequada, ok? Então, pessoal, fazer a asepsia do aparelho e também a asepsia, se possível, da parte do aparelho lá, do manguito que vai entrar em contato com a pele do paciente, para a gente evitar certos tipos de contágio por fungo, bactéria, então, assim, por medidas de segurança até, tá? Ó, fazer a asepsia do suporte, onde o paciente vai posicionar seu braço para a aferição. Toda farmácia tem aquele suporte, onde o paciente coloca o braço para você poder fazer a aferição da pressão arterial dele. Então, faz a asepsia daquele local ali também, daquele suporte, passa um algodão com álcool lá, espera secar para que possa utilizar de forma segura, tá? Solicitar o cliente que mantenha as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, que encoste na cadeira e fique relaxado, da forma mais tranquila possível, tá? Pernas cruzadas aumentam a resistência dos vasos sanguíneos em deixar o sangue retornar lá, principalmente das pernas, para o coração. Então, se as pernas estão cruzadas, o coração tem que fazer mais força. Fazendo mais força, a pressão aumenta. Consequentemente, o resultado não vai ser o resultado esperado. Certo? Ó, remover roupas do braço no qual será colocado o manguito, de preferência o braço esquerdo. Por quê? Tirar a roupa, porque senão, tirar a manga, a roupa não, pessoal, desculpa, né? Vamos lá. Tirar a manga da blusa, né? Se tiver com a blusa de frio, peça para tirar o braço esquerdo. Se for uma blusa de manga comprida, peça para subir a manga da blusa. Evitar de colocar o manguito em cima da roupa, por quê? Para não machucar a pessoa. Vai ser exercida uma pressão forte ali e isso pode, né, machucar a pessoa se estiver por cima da roupa. De preferência o braço esquerdo, por quê? Porque pelo nosso lado esquerdo é onde sai o sangue limpo, né? O sangue vem lá do pulmão limpinho, com oxigênio limpinho, ele chega no coração, o coração bombeia ele para o resto do corpo saindo pelo lado esquerdo. Então, como se diz, ele já vai receber o sangue já no ponto de saída para facilitar a leitura dessa pressão. Colocar o manguito sem deixar folgas, né, ajustar ele ao braço da pessoa, do paciente, da forma mais adequada. Colocar a câmpula é aquela bolinha lá do estetoscópio, sem compressão excessiva sobre a artéria braquial. Essa artéria braquial, ela está na junta do nosso braço, na junta do braço do paciente. Então, é colocar aquela bolinha, né, a câmpula, em cima da junta, procurando achar o melhor local para que se ouça, né, a pressão. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros o nível estimado da pressão sistólica. Beleza. Previamente eu pergunto ao paciente: você tem pressão alta? Não, não tem, a minha pressão fica sempre 12/8, 13/8. Então, quer dizer, eu não vou precisar inflar a câmara de ar do aparelho e o reloginho marcar 200. Não, se eu posso chegar até nos 180, mais ou menos, nos 170, para que também, né, eu não cause dor, né, desconforto no paciente, porque quanto mais você infla, mais aperta o braço dele, ok? Proceder à deflação lentamente.
vai soltando a válvulazinha, deixando o ponteirinho descer devagarzinho e observando aonde ele vai começar a bater. Aonde você vai começar a escutar as batidas do seu coração, ou seja, o sangue na parede dos vasos sanguíneos, certo? Determinar a pressão sistólica na escuta do primeiro som, ou seja, você encheu até lá no 180, está descendo devagarzinho, chega no 150, você escuta o primeiro batido, tum, vai descendo, tum, 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 e o ponteirinho descendo, você escutando, né? Então, o primeiro batido foi no 150, certo? E aonde você não escutar mais, por exemplo, parei de escutar quando o ponteirinho chegou no 90. Beleza, então começou a bater lá no 150 e descendo, batendo, parou no 90, depois do 90 eu não escutei mais. Não quer dizer que o vaso foi todo liberado, o sangue está passando e você não vai escutar mais as batidas, né? Então, para determinar a pressão diastólica no desaparecimento desse som. Ok, pessoal? Esperar de 1 a 2 minutos antes de novas medidas. A pessoa afere e fala assim, nossa, mas esse resultado está certo. Vamos medir de novo. Aí o que acontece? Você fez uma compressão naquele local, naquele braço, e que pode ter gerado desconforto no cliente, no paciente, com uma dor incômoda, né? Comprometeu a circulação, o braço ficou vermelho. Então, aguarda o restabelecimento da circulação. Isso leva de 1 a 2 minutos. Pode pedir para aguardar até mais para que refaça a aferição. Tá? Vai informar os valores de pressão arterial obtidos para o paciente. A sua pressão estava 15/9. Nossa, 15/9, tá, já é um sinal de alerta, então tem que tomar cuidado. Ok, informa sempre os valores para ele, certo? Anotar esses valores no cartão de controle, lógico, né? O cartão de controle existe também como forma de marketing da farmácia, onde o paciente às vezes nem está fazendo o controle, mas a gente faz questão de preencher e anotar para ele, porque ele vai levar o nome da farmácia para a casa dele. Sempre quando ele lembrar de aferir a pressão, ele vai lembrar que ele tem um cartãozinho daquela farmácia onde nós estamos trabalhando. É uma forma de marketing também e de prestação de serviço, tá? A classificação da pressão sistólica e da pressão diastólica, ou seja, como elas devem ficar. Uma pressão ótima, legal, bacana, aquela que todo mundo fala, nossa, a pressão está diminuindo, né? É aquela, 12/8, ou seja, 120/80. Uma pressão normal pode ser considerada até 130/85. Ela pode ser considerada normal. Tá? Agora, o limite é se ela tiver de 130 a 139 a sistólica, a mais alta, né? E 85 a 89 a diastólica. Esse é o limite. Passou disso daí, acende a luzinha vermelha, porque tem que ficar em alerta, ok? E ela alterada é a partir dos 140/90, ou seja, 14/9. Chegou aos 14/9, meu amigo, já é hora de você procurar um atendimento médico, tá? Porque esse valor não pode ficar assim, esse valor é prejudicial à sua saúde, então é hora da gente colocar essa pressão no lugar. Ou seja, mudando hábitos como atividade física, alimentação, gestão de sódio, como também usando medicamentos. Certo? O resultado do procedimento deve ser uma aferição exata, precisa e confiável de acordo com as normas estabelecidas pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde. Dados imprecisos e duvidosos comprometem o tratamento e a saúde do cliente. Beleza, seu aparelho está desregulado, você mediu correndo, não escutou direito, anotou os valores errados, o médico pode aumentar a quantidade de comprimido, a dose dos comprimidos ou a quantidade de comprimidos que o paciente está tomando, ou pode até diminuir achando que o organismo dele está normal. Isso é muito perigoso, porque o estabelecimento do tratamento depende da nossa prestação de serviço. A nossa prestação de serviço ela tem que ser exata e principalmente confiável.
Ok, pessoal? Lembre-se sempre disso. Certinho? Então, nós acho que finalizamos aí a parte da pressão arterial, né? Vamos agora, para essa aqui também, que foi muito interessante a aula, foi junto, mas foi bem interessante, que é a medição da temperatura corporal. O procedimento consiste em pesquisar se o paciente ou o cliente-paciente apresenta elevação da temperatura corpórea, ou seja, se ele tem febre. Mas você lembra o que é febre? Se alguém te perguntar o que é febre, é a temperatura do corpo que subiu. Sim, popularmente dizendo, é isso. Né? A temperatura do corpo se eleva. Mas por que ela se eleva? Relembrando lá na nossa aula, a temperatura do nosso organismo ela se eleva para avisar que tem algo anormal invadindo o nosso organismo. Tem algum ser que não faz parte do nosso organismo, que está dentro e que precisa ser combatido. Então, a febre, a primeira coisa, o nosso sistema de defesa ele é tão fascinante que a primeira coisa ele fala, opa, vamos mandar soldadinho para lá para combater esse danado. A segunda coisa, o que ele faz? Vamos levantar a temperatura do corpo, porque aí esse bicho morre. Esse bicho não vai aguentar a pressão, não vai aguentar a temperatura alta. Então, ele vai morrer. Então, isso que é a febre, a elevação da temperatura corpórea. Nós temos uma glândula reguladora que fica lá próximo ao nosso cérebro. Essa parte do nosso cérebro, né, essa glândula, ela regula a temperatura. À medida que o sistema de defesa avisa ela que tem um micro-organismo diferente, intruso, um invasor, ela entra em ação para aumentar a temperatura do corpo e tentar desnaturar, destruir esse micro-organismo através disso. Ok? Então vamos lá. Febre, então, é o aumento temporário da temperatura do corpo, muitas das vezes devido a uma doença. Tem como função, através do aumento da temperatura, melhorar o tempo de resposta das células do organismo para destruir os invasores, geralmente vírus e bactérias, e tentar desnaturá-los, ou seja, destruí-los, certo? Vamos lá. O instrumento utilizado para medir essa alteração da temperatura é o termômetro. Acho que todos já viram, tiveram contato, utilizaram, né, o termômetro. O termômetro mais utilizado hoje é o termômetro digital. E também está sendo aquele infravermelho, aquele que hoje tem na porta de todos os supermercados, né, que todo mundo está utilizando. Toda hora que você chega, o pessoal aponta para você. Antes estava sendo só na testa, aí descobriram que não precisa ser necessariamente na testa, pode ser no braço, e agora passaram a fazer no braço para checar a sua temperatura. Tá? Vejamos alguns exemplos de termômetro. Esse aqui é o nosso amigo termômetro de mercúrio, ou seja, ele era de vidro, tinha uma coluna de mercúrio nele, que à medida que você esquentava esse bulbo, essa parte de metal dele, esse mercúrio subia até um determinado ponto e te apresentava se você tinha febre, se você está com febre ou não. Mas ele caiu em desuso. Por quê? O material vidro é muito perigoso, ocorreram vários acidentes domésticos. O termômetro caiu, quebrou e a pessoa acabou se cortando. E outra também, o mercúrio ele é muito tóxico. Então, caso haja a ingestão e esse mercúrio vá parar lá no rim, ele faz um estrago enorme no rim, no fígado, né? Aonde ele para, ele faz um regaço, digamos assim. Então, para não ter esse risco e também por ter acontecido alguns acidentes com o mercúrio, o termômetro corporal de mercúrio ele saiu em desuso. Tá? Nós temos aqui o digital, que hoje é o mais utilizado, você encontra de várias marcas, de vários fabricantes, em várias farmácias, praticamente todas hoje têm o termômetro, que é o digital. Você coloca dentro de um certo prazo, ele apita, informando para você o valor da temperatura corpórea. Existe o infravermelho, aquele que eu falei agora há pouco, que é muito comum, que hoje está em evidência, sendo muito utilizado, principalmente na porta dos mercados, onde gera aglomeração, para garantir que as pessoas
elas não estejam, né, com o vírus da COVID, né, quando ele infesta, a elevação do corpo acontece porque ele é um invasor. Então, assim, a forma de detectar através desse termômetro infravermelho é a mais fácil. Então, ele se tornou comum nos dias de hoje devido à pandemia. E temos esse aqui, ó, que é o termômetro de ouvido. Esse é muito utilizado nos consultórios médicos, principalmente os particulares, né, cuja consulta é mais cara. Então, ele quer uma inovação, ele quer um aparelho novo, prático, moderno, que gere confiança para a mãe da criança, muitas das vezes. Então, esse aqui, sem incômodo nenhum, aproxima ele da orelha da criança, aperta o botão e ele já faz a leitura através de um sistema infravermelho também, já faz a leitura e já te mostra o resultado. Ó, vamos lá para os procedimentos para a medição dessa temperatura corpórea, né? Primeiramente, lógico, né, realizar a asepsia das mãos, e esse aqui requer as luvas, porque pode haver secreção, contato com secreção, então, por segurança, nós vamos calçar as luvas. Ó, vai realizar a asepsia do termômetro antes e depois do procedimento. Por quê, professor? Você tem que realizar depois, então quando eu pegar ele já vai estar limpo. Tá, mas e se o seu colega esqueceu de fazer a asepsia dele? Como que fica? Que garantia que você tem? Nenhuma, né? Então é melhor fazer antes e fazer depois também. Melhor fazer a mais do que a menos, ok? Ó, colocar o sensor do termômetro na região axilar do cliente-paciente, debaixo do braço, no centro da axila. Aquela partezinha de metal, a pontinha de metal, ela vai encostar no meio da axila e você vai pedir que o cliente-paciente, que ele segure o braço de forma que o termômetro não fique solto, que tenha contato, que ele seja envolvido por toda a pele, por toda aquela região da axila. Ó, vai aguardar o sinal sonoro que indica que a medição terminou. Isso é muito prático, né? Porque o outro de mercúrio você tinha que marcar no relógio 5 minutos, no mínimo. Era de 5 a 8 minutos, então você marcava no mínimo 5. Esse aqui você já conta com a facilidade dele te avisar sonoramente, né? Ele emite um som e você vai lá e tira e faz a leitura. Ó, retirar o termômetro da axila do cliente e proceder à leitura da temperatura. Vamos lá. Informar o resultado ao paciente e orientá-lo quanto ao uso de medicamento e a procurar o atendimento médico de imediato. Lógico, sempre com toda segurança. Nossa, você está com febre, o que eu posso fazer? Ou toma um banho mais fresco, né, que é um remédio, digamos, ou você pode tomar um medicamento antitérmico, que é seguro, um paracetamol, uma dipirona, certo? E se essa febre persistir, procurar um atendimento médico de imediato, né? Qualquer dúvida sobre o resultado ou quanto aos próximos procedimentos, você chama o farmacêutico para ele orientar o cliente-paciente qual que é a conduta que ele deve ter nessa situação. Beleza? Então, pessoal, o nosso próximo assunto será a perfuração do lóbulo auricular, né, que é perfurar a orelha. Eu não vou fazer nesse mesmo vídeo aqui para não prolongar, tá? Então, nosso próximo assunto será esse. O mais rápido possível eu mando para vocês o áudio, né, a aula de revisão desse assunto, para que vocês já possam ir relembrando para que seja feita a nossa prova, ok? Muito obrigado a todos pela atenção, tá? Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo encontro.